Graça e paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Se você está pela primeira vez aqui, meu nome é Felipe Rocha e esse aqui é o nosso devocional. De segunda a sábado nós estamos aqui meditando na palavra, recebendo uma palavra de fé, de esperança e de amor, recebendo aqui o toque do Espírito Santo, ouvindo a Deus no nosso coração, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros e crescendo juntos espiritualmente. Hoje nós estamos encerrando 40 dias de oração. 40 dias que estamos aprendendo sobre oração. É claro que não vamos parar de orar, porque a oração nos leva para mais perto de Deus. É a nossa respiração espiritual, é a nossa oração, a nossa vida de oração. Então eu quero muito que você celebre comigo esses 40 dias que conseguimos completar, mesmo com tantas dificuldades, tantas situações que aconteceram, conseguimos vencer. E hoje nós vamos encerrar com um tema maravilhoso, que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Ainda dá tempo para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É só você clicar aqui, compartilhar, copia o link e cola lá no seu grupo de WhatsApp, cola lá no seu Facebook. E se você está pela primeira vez e não assistiu os anteriores, tem uma playlist aí no canal da nossa igreja, escrito 40 dias de oração. E lá você tem vários devocionais sobre oração que vão abençoar a sua vida. Amém? Vamos para o nosso devocional? Qual é o tema hoje, Pastor Felipe? O tema hoje é: a oração funciona mesmo? A oração funciona mesmo? A oração, embora muitas vezes seja desgastante e até uma agonia, é a longo prazo a maior fonte de poder possível. Timothy Keller, um grande pregador, disse isso. As pessoas costumam dizer: Deus não respondeu à minha oração. Na verdade, Deus realmente responde a todas as orações que fazemos. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não e outras vezes Ele diz espere. Olha que coisa linda. Gente, principalmente você que é daqui da IAFAD, sabe que eu sempre falo isso, pois eu aprendi isso também, né? E o devocional está encerrando, falando algo que nós já temos falado. E eu sempre gosto de ler o devocional no dia que eu estou falando com vocês, seja ao vivo ou gravando. Eu sempre gosto de ler na hora que eu estou interagindo com vocês aqui. E ele falou algo que eu aprendi, irmãos, que Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espere. Olha, glória a Deus. Mas quando não temos as orações respondidas de acordo com os nossos desejos, presumimos que Ele não respondeu a oração. Então, não existe isso de Deus não responder a oração. Deus sempre responde às nossas orações. Sim, ou não, ou espera. Você precisa entender qual é a resposta que Ele está te dando. Amém? Esse padrão de pensamento tende a ser muito egoísta e, no entanto, se formos honestos, provavelmente já alimentamos esse tipo de pensamento em algum momento de nossas vidas. Pedimos a Deus que faça essa coisa boa para nós. Quando isso não acontece, ficamos com o coração machucado porque confiamos em Deus e isso é simplesmente difícil de aceitar. Mas não podemos permitir que o desânimo com os nossos planos não realizados nos faça duvidar do Deus que criou o mundo. Quando chegamos a um lugar em que realmente acreditamos que Deus tem o nosso melhor interesse no coração, ficamos em paz. Muitas vezes suas respostas não são para nos proteger. É verdade. Eu sempre falo que o relacionamento que Jesus trouxe para nós, para com Deus, foi de pai para filhos. E eu, como pai, muitas vezes eu digo não para os meus filhos para protegê-los. Eles não entendem na hora. Na verdade,
A gente só entende os nãos dos nossos pais depois que nós nos tornamos pais. Quando não temos a resposta que desejamos de Deus, em vez da primeira resposta ser: por que o Senhor deixou isso acontecer? Vamos começar a perguntar: como o Senhor usará isso? Esses dias eu estava falando isso com o nosso irmão Toninho, né? Que muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida, mas tudo tem um propósito. Vamos mudar nosso porquê para como, ajustando nossa visão de Deus, que mostra Ele como mesquinho e retentor, para um Deus que deseja o melhor para nós. Realmente nos mudará de dentro para fora. Então, na verdade, ao invés de ficar questionando a Deus por quê, querido, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Agora nós precisamos entender como Deus poderá usar essa circunstância, essa situação, até mesmo esse problema, para que o nome dele seja exaltado e glorificado na nossa vida. Então, a oração funciona mesmo? Bem, se a definição de oração é a de que fazemos uma oração e pedimos a Deus que nos conceda algo que estamos pedindo, e se Ele não atende, então não, a oração não funciona. Então assim, se definir oração como apenas pedir coisas para Deus e Deus nos atender, então quando Deus não atende, quer dizer que a oração não funcionou? Se for por esse prisma, então a oração não funciona. Se a oração só funciona quando Deus faz o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, então a oração não funciona. Mas se vemos a oração como uma conversa contínua, em uma via de mão dupla com Deus, ou seja, um diálogo e não um monólogo, onde crescemos em intimidade com Ele, então sim, a oração funciona. Tudo depende da nossa definição. Ou como um pastor que eu amo muito, o pastor Leandro Barreto, ele até escreveu um livro sobre isso, tudo depende do ponto de vista. Se você vê a oração apenas para alcançar aquilo que você quer de Deus, então quando Deus disser não, ou até mesmo espera, você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai dizer: Deus não responde a minha oração, Deus não se importa comigo, eu acho que nem Deus existe. A maioria das pessoas falam isso, lá no fundo elas sabem que Ele existe, mas é que quando Ele não faz o que elas querem, elas preferem dizer que Ele não existe. Agora, se você olhar a oração como uma maneira de ter mais intimidade com Deus e de crescer em Deus e de aprender a amar a Deus e sentir-se amado por Ele, a oração sempre funciona. À medida em que concluímos este plano de leitura, podemos estar mais perto de Deus do que antes. Alguém já disse uma vez: quando a vida estiver difícil, ore. Quando a vida estiver indo bem, ore. E lembremos que o objetivo de orar não é parecer mais espiritual em uma reunião de oração ou conseguir todas as posses materiais que desejamos. O objetivo é um relacionamento íntimo com Deus. Então, vamos continuar orando nos dias bonitos, nos feios, nos gloriosos e nos melancólicos, porque Ele está sempre lá, mais perto de nós do que a nossa respiração. Vamos orar em todos os momentos, por todas as coisas e em todas as circunstâncias. Orar em tudo, por tudo e em todas as circunstâncias. A nossa última reflexão desse devocional que termina hoje, de 40 dias, é: você já se perguntou, Deus não respondeu a minha oração? Compartilhe essa experiência, dedique algum tempo pedindo a Deus que Ele revele a verdade a respeito dessa experiência. Anote qualquer revelação de Deus que Deus tenha te dado durante a leitura da Bíblia ou do devocional. Você pode anotar os versículos para você meditar também depois? Isaías 48. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seque-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Deus é fiel. Filipenses 4, 6 ao 7. Não andeis ansiosos com coisa alguma,
E em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está a chave para você não andar ansioso: oração. Porque se Deus falasse assim, não andeis ansiosos, ponto final, você ia dizer, meu Deus, mas como que eu não vou andar ansioso com tantas coisas acontecendo no mundo e na minha vida? Mas ele explica, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas como que eu consigo vencer a ansiedade? Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ou seja, você está ansioso, vai para o teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho. Se você gosta de colocar um louvor, coloque. Se não, fala para Deus o que você está sentindo. Mas Deus já sabe, pastor Felipe. Claro que Ele sabe, Ele é Deus. Mas quem disse que quando você abre o coração, quando você rasga o coração diante de Deus, quando você derrama tudo diante de Deus, é porque Deus precisa saber? Não, Deus já sabe. É para você se esvaziar, é para você tirar todo esse peso, toda essa carga e colocar nos pés do Senhor e receber dele paz, alívio, descanso. Quando eu lanço toda a minha angústia, ansiedade, preocupação, tristeza, qualquer sentimento que está me machucando, quando eu coloco tudo diante de Deus, eu estou esvaziando essas coisas. E agora eu posso ser cheio do que a Bíblia diz. Quando eu faço isso, a Bíblia fala que a paz que excede, a paz de Deus, importante isso, a paz de Deus, que é diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo, ela é baseada em circunstâncias. A paz do mundo é baseada nas coisas que estão acontecendo. A paz do mundo é baseada na tua conta corrente, se o teu casamento está indo bem, se a tua vida amorosa está indo bem. A paz do mundo é condicionada pelas coisas e pelas circunstâncias e até pessoas. Mas a paz de Deus, ela não depende de nada que esteja acontecendo ou não acontecendo, porque a paz de Deus é o próprio Cristo em nós. Filipenses 4, do versículo 6 e 7, está a chave para vencer a ansiedade. É orar, esvaziando tudo que você está sentindo, pensando, diante de Deus e receber de Deus paz. Paz que vai guardar o teu coração e vai guardar a tua mente. Porque quando vier a preocupação, eu estou em paz, Deus está no controle de tudo. E para terminar, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 de João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, o que nós aprendemos aqui? Que a nossa oração, ela precisa estar de acordo, alinhada com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, qualquer oração que eu tenha a plena certeza que não está de acordo com a palavra, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, Deus nem vai me ouvir. Porque aqui está dizendo que quando pedimos algo segundo a vontade dele, Ele nos ouve. E não apenas nos ouve, mas Ele concede isso. Então nós estamos encerrando hoje o nosso devocional sobre oração. E eu creio em nome de Jesus que todos nós crescemos. Mas nada vai adiantar aprender sobre oração se não orar. Então vamos continuar orando, crendo que Deus não apenas ouve, mas Ele responde. Na verdade, o que aprendemos hoje é que Deus sempre responde. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não e Deus pode dizer espera. Mas todas as respostas dele sempre são para nos ajudar, para nos abençoar, para nos proteger. Nós precisamos entender a resposta dele. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra.
Te agradecemos por esses 40 dias. Te agradecemos porque nesses 40 dias eu vi pessoas testemunhando que as respostas chegaram. Mas também eu tenho fé que mais pessoas vão dar respostas em nome de Jesus. Testemunhos. Por isso eu abençoo a vida de todos. Dessa pessoa que está pela primeira vez, desse irmão que começou essa semana, dessa querida irmã, desse querido irmão que está comigo desde o primeiro dia dos 40 dias. Que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los, que o Senhor abra as portas, que o Senhor abençoe a vida deles, supra as suas necessidades, que haja cura, libertação e provisão na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, queridos, hoje é dia 11 de setembro. 11 de setembro, sexta-feira. Amanhã nós começamos um novo devocional. Domingo às 8 horas da manhã. Venha orar comigo aqui na igreja, das 8 às 9. Consagração, oração, vem em jejum. Depois da oração nós temos um café. Cada um pode trazer algo de casa para compor a mesa. Então é oração, jejum e comunhão. E vai ser maravilhoso ter você aqui comigo. Amém? E à noite, às 19 horas, culto de celebração, falando sobre o Espírito Santo. É o que Deus tem colocado no meu coração nesse mês. Primeiro domingo nós falamos sobre, na verdade, o último domingo do mês passado, falamos sobre ser cheios do Espírito. Domingo passado aprendemos sobre andar no Espírito, ser dirigidos pelo Espírito, viver no Espírito. E domingo agora vamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Às 19 horas eu convido toda a sua família para estar conosco. Domingo às 19 horas, domingo agora, dia 13 de setembro. Às 19 horas, todos precisam estar de máscaras, mas estão todos convidados em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que esse culto será maravilhoso como os outros. Amém? Não se esqueça da ação social. Vou pedir para a Elisângela deixar o telefone dela. Qualquer doação, alimento, roupas, algum móvel, eletrodoméstico, tudo que você quiser doar, que esteja em bom estado para a família que vai receber, nós vamos dar um jeito de pegar. E a Elisângela sabe, doação chegou aqui na igreja, tem que encontrar alguém que precisa. Na maioria das vezes, já temos alguém precisando. Mas se não tivermos, nós temos ONGs que nós ajudamos, nós temos asilos que nós podemos ajudar. Então tem tantas pessoas que precisam. Então qualquer doação que você quiser fazer essa semana, entre em contato com a Elisângela ou com o WhatsApp da igreja. Aliás, o WhatsApp da igreja está na descrição do vídeo. Então se você quiser oração, uma palavra, conversar, marcar uma visita ou atendimento, é pelo WhatsApp da igreja. Eu mesmo que vou atender você. Amém? E para terminar, queridos, não se esqueça do nosso alvo desse mês, do aluguel. Hoje é dia 11, terça-feira que vem, nós vamos pagar o aluguel da igreja, no valor de R$7.000. Você que foi tocado por Deus, eu tenho orado a Deus, que Deus toque os corações. Porque às vezes eu falando, vamos falar a verdade, tem tanta coisa que já aconteceu e tem acontecido nesse mundo, que às vezes alguém vê um pastor pedindo uma ajuda para pagar um aluguel da igreja, tem gente que não acredita. Não, esse cara aí é vagabundo, desculpa da palavra. Esse camarada aí é sem vergonha, é mais um ladrão, pastor é tudo ladrão. Infelizmente, irmãos, nos últimos tempos, o que nós mais estamos vendo na mídia são pessoas que carregam uma bandeira do Evangelho envergonhando o Evangelho, envergonhando Jesus, envergonhando a igreja, envergonhando a palavra. Então eu sei que é difícil para algumas pessoas acreditar. Será que existem ainda algumas pessoas honestas, verdadeiras, pessoas que levam a sério as coisas de Deus? Eu sei que é difícil, irmãos,
porque tem muitos escândalos. Mas até isso a palavra de Deus já advertia, que no final dos tempos, nos últimos dias, os escândalos viriam. Mas ai daquele que servisse de escândalo. Então, se você está pela primeira vez, e você, mesmo podendo semear, não queira semear, fique tranquilo. Deus tem sustentado essa obra através de pessoas que têm sido tocadas por Deus. Pessoas, vou dizer para você, pessoas da casa aqui, da IAFAD, pessoas de outros ministérios, pessoas de outras igrejas, pessoas de outras religiões e pessoas até que não têm nenhuma religião, mas que no momento de muita dor, de dificuldade, de angústia, recebeu um vídeo desse e começou a acompanhar sem ninguém saber. E aí de repente um dia eu disse aqui, se você puder ajudar, qualquer dúvida entre em contato conosco. Aí a pessoa entrou em contato, pastor, eu estou assistindo os devocionais, eu não congrego numa igreja, eu nem sou religioso, mas eu senti, eu fui tocado para semear nessa obra. E eu falei, Deus te abençoe, e orei por essa pessoa. Pessoas daqui da cidade, de outras cidades, de outros estados e até de outros países, em algum momento já nos ajudaram. Então eu quero pedir a você que está nos assistindo, se o Espírito Santo te tocar para plantar uma semente financeira nesses dias, faça, porque dia 15 nós vamos pagar o aluguel de R$7.000 e depois do dia 15 nós temos todas as outras despesas da igreja. Mas eu estou em paz, de verdade, estou em paz, porque eu sei que Deus está falando e por isso Ele também está tocando os corações. Aí agora são as pessoas que vão decidir se elas irão atender a voz do Espírito ou não. Mas independente se você semear ou não, nós estamos orando por você e estamos aqui plantando uma semente de fé, de amor e de esperança no teu coração. Amém? Você que quiser semear na IAFAD até o dia 15 para o pagamento do aluguel aqui do prédio, você pode transferir diretamente para a conta da igreja, tá bom? A conta da igreja, agência, conta corrente, CNPJ ou banco, está na descrição do vídeo. Banco Itaú, agência, conta corrente, Igreja Avivada, Família de Deus, e tem até o CNPJ. Amém? Beijo no coração, até amanhã e nunca se esqueça, a oração tem efeito. A oração funciona. Foi o nosso último tema dos 40 dias. A oração funciona mesmo? Funciona. Porque nesses 40 dias eu ouvi vários testemunhos e eu sei que nos próximos dias, semanas e até meses eu vou ouvir testemunhos dessa campanha de oração. Amém? E continuamos orando uns pelos outros em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.